Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos que vão assistir essa aula. Estou muito feliz, amém? De estarmos aqui para a gente fazer essa aula. Hoje no culto, pela manhã, não foi possível fazer, né? O pastor tinha outros planos, mas a gente achou aqui uma saída para a glória de Deus, para que a gente não perca a sequência do estudo, tá bom? E se Deus quiser, já deu tudo certo, né? Então vamos fazer uma oração rapidinho e aí a gente dá sequência ao nosso estudo. Pai, nós oramos ao Senhor para que tudo que formos falar aqui, ó Pai, neste momento, neste estudo, possa nos abençoar, possa nos fortalecer, nos renovar e possa, Senhor, fazer-nos cada vez mais parecido com o Seu Filho Jesus. E assim a Sua glória, o Seu reino possa se manifestar no mundo. E que possamos, através deste estudo, saber o tipo de árvore, o tipo de pessoa que temos sido, Pai, diante do Senhor. E assim, se for necessário, e eu creio que será necessário, mudar algumas coisas, acrescentar algumas coisas, Pai. Então, que o Teu Espírito sopre e nos ajude a entender a Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, no domingo que passou, a gente deu uma introdução sobre o assunto, né? Que nós vamos centralizar Jesus, o Messias, em todos os assuntos que a gente abordar, porque ele é o centro da Escritura Sagrada. Sem ele, a Escritura Sagrada não tem sentido. Então, nós demos essa introdução e hoje nós vamos começar as porções. Nós vamos trazer porções da Bíblia para que a gente possa aprender, tá certo? E hoje nós vamos trazer a porção 1. Toda porção ela vai ter um nome, tá certo? Como assim? Um exemplo, nós vamos falar hoje aqui Gênesis 1, do 11 ao 13. Então, quando você pega o versículo, capítulo 1 e o versículo 11, a primeira frase, sempre a primeira frase do primeiro versículo que a gente lê, a gente vai pegar o nome e vai dar um nome para essa porção. Por exemplo, ó, aqui no versículo, capítulo 1, no versículo 11, está escrito assim no 11, ó, em seguida ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais. Então nós vamos usar essa primeira frase para dar o nome da porção. Que a terra produza. Então o primeiro nome, o nome da primeira porção vai ser que a terra produza. Tá certo? Gênesis 1, 11 a 13. Vou ler para vocês. Aleluia. Gênesis 1, 11 a 13. Está escrito assim. Em seguida Deus, disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Amém? Hoje nós vamos falar sobre três tipos de árvores. Amém? Esse vai ser o... Eu estou aqui com o Guilherme, mais conhecido como Gui. Eu estou aqui também com o Gabriel, mais conhecido como Biel Chu, que é o segundo Biel, tá? Tem o Gabriel da Nina, que é o primeiro, e o Biel da Solange, que é o segundo. Então eu chamo ele de Biel Chu, tá certo? Estão aqui me ajudando, gente, a gravar esse vídeo aqui para vocês, tá certo? Então, a porção de hoje nós vamos falar sobre os 3 tipos de vegetais e a sabedoria de Deus escondida nas coisas minúsculas. Vamos falar também da vegetação que só cria volume, vamos falar da vegetação que só produz semente e da vegetação que produz alimento e continuidade, tá certo? Tudo isso nós vamos abordar nessa porção de hoje. Tá bom, meus irmãos? Glória a Deus. Os 3 tipos de vegetação são 3 tipos de pessoas e também são 3 tipos de níveis espirituais. Há uma sabedoria muito grande quando Deus fala desses 3 tipos de vegetais, 3 tipos de árvores, né? Ou para os mais matutos da roça, 3 tipos de mato. Tá certo? Esses 3 tipos de vegetais,
existe um ensinamento muito importante escondido neles, escondido na criação deles, tá certo? Quando Deus ele cria todas as coisas, você precisa entender que há um padrão. Quando Deus vai criar todas as coisas, há um padrão. Qual é esse padrão? É o de cima ser padrão para o de baixo, o de cima ser referência para o de baixo. Por quê? Porque na criação é como uma gangorra. Deus cria em cima, depois cria embaixo. Deus cria em cima, Deus cria embaixo. Esse ensinamento e esse padrão está na oração do Pai Nosso, se você for prestar bastante atenção. Porque Jesus, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino e seja feita a sua vontade na terra como é no céu. Então, seja embaixo como é no alto. Quando Jesus ele tem um encontro com Nicodemos, na verdade é o contrário, Nicodemos tem um encontro com Jesus, porque Nicodemos que vai a Jesus de noite, escondido, Jesus ele vai falar assim para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos fala, como pode ser isso? Aí Jesus fala, você é mestre de Israel e não conhece essas coisas? Aí Nicodemos fala, mas o homem vai ter que voltar para o ventre da sua mãe para nascer de novo? Jesus fala, não, aquele que não nascer do alto, aquele que não nascer de novo, significa aquele que não nascer do alto, porque esse é o padrão de Deus, esse é o padrão que Deus estabeleceu. Aquilo que é do alto tem que ser padrão para aquilo que é de baixo. Então, a criação lá no Gênesis também é assim. As coisas do alto primeiro e depois as coisas de baixo, tá certo? Porque as coisas celestiais é que dão sentido para as coisas físicas. Não é as coisas físicas que dão sentido para as coisas espirituais. A gente vê o contrário. A gente acha que as coisas da terra, a gente acha que um livro é que dá sentido, né, para as coisas espirituais. Não. São as coisas espirituais que dão sentido para as coisas físicas. Então esse é o padrão. Então, os 3 tipos de árvores simbolizam e quer mostrar os 3 tipos de pessoas que existem no mundo. E 3 tipos de níveis espirituais. Quais são as plantas? As plantas são a relva, são também a planta que produz semente e a árvore frutífera. São essas 3 coisas que Deus fala do versículo 11 até o versículo 13 do capítulo 1 de Gênesis. Vou repetir, a relva, que é a grama, a planta que produz semente, que só produz semente, e a árvore frutífera, tá certo? Vamos caminhar aqui, vamos falar um pouco sobre a relva. O que é a relva? A relva é um tipo de vegetação rasa, né? É a grama, é uma vegetação rasa, que serve apenas para preencher um espaço de terra sem vida e sem produtividade. Então tem lá um pedaço de terra, aquele pedaço de terra não tem nada, não tem vida, né? Não tem produtividade, porque não tem nada. Então a grama serve para quê? Para compor aquele lugar. Na verdade, aquela relva ela vai dar uma maquiagem, né, para aquele lugar. Ela vai esconder que aquele lugar é um lugar improdutivo. A relva pode simbolizar as coisas deste mundo também. Tá certo, irmãos? A relva pode simbolizar as coisas deste mundo. E ela pode simbolizar também o coração do homem, que não consegue deixar a solicitude das coisas da terra e alcançar um nível mais alto de espiritualidade com Deus. Então, olha só o ensinamento que Deus quer trazer quando ele fala que a terra produz a relva. Ele quer mostrar isso, ele quer mostrar que a relva, ela lá no futuro, vai simbolizar as coisas deste mundo, as coisas superficiais, as coisas materiais, as coisas físicas, as coisas perecíveis, né, as coisas quebráveis. Ela vai simbolizar também o coração do homem. A relva vai simbolizar o coração do homem, que não consegue deixar a solicitude do mundo. O que é a solicitude? É andar preocupado, é andar ansioso.
o que eu vou fazer amanhã? E agora as minhas contas? E agora eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que estudar, agora eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar muito, tenho que fazer um monte de hora extra para ganhar dinheiro, porque senão eu não vou conseguir pagar minhas contas. Mas Jesus, ele vai falar, o dia de amanhã pertence a Deus, e para cada dia tem o seu mal, né? Então, a relva simboliza isso, a solicitude da vida, as preocupações da vida. Em Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 34, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 34. Olha o que Jesus vai falar, gente, olha como que a relva simboliza realmente as coisas deste mundo e o coração do homem ansioso, ó. Capítulo 6, versículo 19. Não ajunte riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois, onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Você vê aqui? Onde está a sua riqueza, está o coração de vocês. Então, olha que interessante. Amém? Você entendeu, Gui, essa palavra? Essa revelação? Olha que maravilhoso, né? Onde está o coração, onde está a riqueza, está o coração. Então você vê, se a relva é uma vegetação rasa, ela realmente simboliza. Amém, Gui? Aleluia. Eu gosto de mexer com ele, que ele fica todo vermelho. Ela demonstra essa solicitude do coração do homem, essa preocupação do coração do homem, né? Olha só, vamos continuar aqui, olha, o versículo 22. Os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Então, meus queridos, quando Deus traz a relva aqui como criação, e é interessante que a primeira das três vegetações é a relva do campo, a relva que compõe o lugar que não tem vida, né? Tem tantas coisas que a gente pode alcançar na vida, né? A gente pode conquistar, mas na verdade aquilo é bom para o momento, mas não vai gerar vida, não vai gerar o reino de Deus. Então, fica isso no seu coração. A relva simboliza a solicitude do coração do homem, simboliza o coração do homem preocupado, simboliza o nível raso de espiritualidade. É aquela pessoa que busca a Deus só para conquistar as coisas, aquela pessoa que só ora para que Deus lhe dê coisas, ela só busca o braço de Deus, ela não busca o coração de Deus, ela não busca ter uma comunhão com Deus, não busca ter um relacionamento com Deus. Então, é um nível de espiritualidade raso que não leva a pessoa a ser uma bênção para o mundo, porque é isso que Deus quer, que sejamos uma bênção para o mundo. Segunda coisa, é a árvore que produz semente. É interessante o ensinamento que Deus vai trazer sobre a árvore que produz semente. É interessante que Deus não fala a árvore que produz semente que dá fruto. Não, é só a árvore que produz semente, né? Então, você vê que Deus é tão específico que ele especifica as coisas para a gente entender que há uma sabedoria nisso, há um ensinamento. Há uma sabedoria escondida, gente, nessas coisas. Amém? Lembra que eu falei das entrelinhas? Do ensinamento das entrelinhas, que Jesus trouxe o ensinamento das entrelinhas da Torá, da lei de Deus? Então é isso que eu quero passar para vocês hoje aqui. A árvore que produz semente é uma vegetação como as árvores altas e floridas, que produzirá grande impressão, né? Agradará os olhos, o olfato, até trará inspiração e sentido
em algum aspecto da vida humana, produzirá por um espaço de tempo pequeno, produzirá sombra, alívio e descanso, mas o tempo se encarregará de fazer com que suas obras caiam no esquecimento. Meu Deus do céu! Olha, ser uma árvore que produz semente é uma coisa até boa. Mas olha só o que ela significa. Ela significa, irmão, aquilo que causa uma grande impressão. Ela significa aquilo que agrada os olhos. Ela significa aquilo que até vai trazer inspiração e sentido em algum aspecto da vida. Ela significa aquilo que produzirá por um espaço pequeno de tempo. Ela significa aquilo que traz alívio, que traz descanso. Mas o tempo vai encarregar de fazer com que todas as obras dessa árvore caiam no esquecimento. Porque é como uma árvore cheia de flor. Existe uma estação para aquela árvore dar a sua flor, dar a sua semente, aquela semente brotar e sair uma flor bonita. O Gabriel até falou sobre isso ontem na reunião de jovens, foi muito bacana o que ele falou. Então, ser uma árvore que produz semente é bom, mas Deus ele deixa uma sabedoria aqui de que essa árvore ela não vai produzir por muito tempo, ela vai produzir uma beleza maravilhosa. Ela vai produzir algo que vai agradar os olhos, vai agradar o olfato da gente. Ela vai produzir algo que vai agradar a nossa visão, vai empolgar. O que ela produz vai trazer uma empolgação, vai trazer uma alegria momentânea, uma sensação de momento. Mas o tempo vai fazer tudo isso passar. Amém? Meus irmãos, Lucas capítulo 12... tem uma mensagem interessante do Messias Yeshua, do Messias Jesus. Ele vai falar assim, capítulo 12, versículo 13 ao 24, ele vai falar o seguinte, olha só, Lucas 12, 13 a 24. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, olha só, homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. A verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem. Amém? Uma árvore que produz flores, ela tem uma beleza muito maravilhosa, é algo estrondoso, é algo magnífico. Você fala assim, você olha, olha como Deus é bom. Mas a vida daquela árvore não consiste nas flores que ela produz. Como Gabriel falou novamente, a vida dela consiste na raiz firme que ela tem, na raiz saudável, na raiz forte que ela tem. Amém? Essa árvore que produz apenas semente, ela quer nos ensinar isso. Olha só, mesmo que essas coisas sejam muitas, a nossa vida não consiste em ter muitas coisas. A nossa vida não consiste nas coisas. Não consiste em ter, a nossa vida consiste em ser. Deus nos criou para ser. Ter é secundário, ter é depois. Deus quer que sejamos. Amém? A Bíblia, Deus ele sempre vai nos tratar assim. Ele vai dizer para nós, seja, ele vai sempre dizer, seja bom, seja misericordioso, seja compassivo. Ele nunca vai nos tratar como, tenha isso, tenha aquilo. Não, ele seja. Um exemplo, quando Deus fala assim, em relação a mim, para que eu tenha compaixão de alguém, ele não vai falar, tenha compaixão, ele vai falar, seja compassivo. É diferente, né? Olha que interessante, né? Ele não vai dizer, tenha compaixão, mas seja, porque consiste nisso, em ser. Amém? Então, meus irmãos,
Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar, aquele homem: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Tá vendo, irmão? Meus queridos, é importante a gente entender isso. Amém? Entender que Deus quer que você seja uma bênção. Você pode ter uma bênção. Você pode ter um milagre na sua vida. Você pode ter muitas coisas, mas Deus quer que você seja. Amém? Deus não quer que... Porque muitas vezes a gente pensa, por ter algo, isso se torna... A gente corre o perigo de se tornar superficial, da nossa vida se tornar superficial em relação a Deus, em relação também ao próximo, porque está escrito: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como você ama a você mesmo. Então, se você começa a ser superficial no seu relacionamento com Deus, a sua atitude, o seu relacionamento com o seu irmão, ele vai começar a ser superficial também. Não vai ser algo durável, não vai ser algo permanente, não vai ser uma coisa que tem continuidade, como a árvore florida. A estação dela não vai durar o ano todo. Tem uma estação certa para ela emitir ali a sua beleza, exalar o seu aroma suave, né? Mas aquilo é passageiro, aquilo é momentâneo, aquilo vai agradar por um tempo. E não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você. Deus quer que a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa produtividade, ela seja permanente, ela seja constante. Como Pedro falou: sede firmes e constantes. Amém, meus queridos? Olha só, a superficialidade da beleza exterior. Amém? Como a árvore florida que eu acabei de falar para vocês. A árvore florida, ela simboliza a superficialidade da beleza exterior, né? A superficialidade das coisas. Tem uma frase no mundo judaico que é interessante, sobre isso aqui que nós estamos falando. Diz assim que as coisas, nós não temos as coisas existem para nós. Amém? Então, se você eu tenho um tablet, na verdade eu não tenho um tablet, esse tablet existe para mim, para que eu possa usar em prol da obra de Deus, em prol do reino de Deus. Você tem um carro, na verdade você não tem um carro, esse carro existe, Deus fez existir esse carro. Existe um propósito para você ter esse carro, para você ter essa bênção, para você ter esse milagre. Eu estava falando na sexta-feira no culto, Deus me dá uma palavra, irmão. Deus me dá uma palavra na sexta-feira. E eu estava falando sobre a bênção. Que nunca Deus vai te abençoar só para você ser abençoado. Sempre Deus vai dar sobrando para você. Porque alguém que vai estar atravessando um deserto terrível, Deus vai fazer essa pessoa suportar o deserto terrível para essa pessoa chegar até você, porque você tem uma bênção para entregar na mão desta pessoa. É por isso que essa pessoa, as duas coisas vão casar. É por isso que você tem uma bênção sobrando e é por isso que essa pessoa aguentou o deserto todinho para ela poder chegar até você e receber a bênção que você tem. A bênção que Deus deu para você em abundância, para você poder abençoar. Sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você sejamos provisão na vida de alguém. Amém? Nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre provisão daqui a pouquinho. Então, a árvore florida,
ela simboliza aqueles que possuem dons. Amém? Simboliza também as pessoas que possuem habilidades, pessoas que produzem coisas altas, coisas que impressionam, mas quando estão no auge do seu sucesso, se esquecem que Deus é o único provedor da vida e que Ele é o poder e a grande sabedoria que rege toda a criação. A árvore florida também, ela simboliza, meus irmãos, a espiritualidade daqueles que conseguem romper e se desprender das coisas deste mundo. Porém, essas pessoas estacionam, permitindo que as circunstâncias da vida os impeçam que Deus revele seu reino e o grande propósito de salvação através dele. Então você vê, a árvore florida ela representa tudo isso, principalmente a espiritualidade, a parte da espiritualidade aqui, ó. Essas pessoas, elas conseguem se desprender, elas conseguem romper, se desprender e romper como uma árvore, né? O exemplo, a pessoa planta aquela árvore num vaso, né? Coloca a semente lá, a semente vai lá, germina tudo bonitinho, cresce, sai da terra, cria raízes. Então, aquela raiz, ela vai romper aquele vaso. Uma hora aquela árvore ela vai ter que sair daquele vaso, né? Se ela não sair para os lados, para o fundo, ela vai sair para cima e sair do vaso, mas ela vai sair de alguma maneira. Ela vai romper, e ela vai crescer, e ela vai ficar alta, né? Assim são também a espiritualidade de muitas pessoas, né? As pessoas elas são plantadas, Deus ela planta ela no lugar, ela começa a buscar, ela ora, ela jejua, ela lê a Bíblia, ela participa dos cultos, vem, participa das campanhas e está em comunhão com os irmãos. Aí de repente ela vai ficar alta e ela começa a se esquecer de quem Deus é e como Deus foi bom para a vida dela. E o que que acontece? Estaciona, para no tempo. E aí, como Gabriel falou, essa árvore começa a apodrecer. Essa árvore, ela começa a se desfazer, a tombar e por fim a cair se Deus não tiver misericórdia. Então, meus irmãos, que sejamos o terceiro tipo de árvore, que eu vou falar agora para você, que são as árvores frutíferas. Amém? Árvores frutíferas, que é um tipo de vegetação que serve como provisão de Deus para o homem manter-se fortalecido, saudável, animado e vivo. As árvores frutíferas é um tipo de vegetação que serve como provisão de Deus para o homem manter-se fortalecido, saudável, animado e vivo. O que a árvore frutífera simboliza? Ela simboliza algumas coisas interessantes. A árvore frutífera simboliza o sustento de Deus. Aleluia. A árvore frutífera simboliza os atributos de Deus. Ou seja, o que ele é, quem ele é, porque assim como existem inúmeras árvores que produzem frutos, Deus é infinito em atributos. Então a árvore frutífera simboliza quem Deus é, a infinidade, a eternidade da pessoa de Deus. A árvore frutífera simboliza isso também. Simboliza o sustento de Deus na vida do homem? Simboliza. Mas principalmente simboliza quem Deus é. Gente, eu estava estudando um tempo atrás sobre os tipos de fruta. Se eu não estiver enganado, pelo menos 80% das frutas, de cada fruta, por exemplo, tem lá a manga. 80% das frutas, para cada tipo de fruta, para cada fruta, tem 7 tipos daquela fruta. É uma infinidade de árvores frutíferas. Então isso simboliza os atributos de Deus, quem Deus é. Isso simboliza os atos de Deus, simbolizam as obras de Deus, simboliza a grandeza da pessoa de Deus e o que Ele quer que eu e você experimentemos. Amém? Amém, glória a Deus.
É maravilhoso. Gente, eu vou falar das 4 simbologias da semente. Porque toda árvore que produz fruto, esse fruto, ele tem que deixar uma semente. Por quê? Há uma razão. Amém? Olha só, a semente dos frutos simboliza o recomeço na vida do homem. Amém? Eu vou deixar o texto de Provérbios, capítulo 24, versículo 15 e 16. Amém? Vai ser colocado para vocês. A árvore frutífera, a semente da árvore, simboliza a continuidade do homem e a infinidade das obras de Deus na vida do homem. Amém? Ela simboliza o recomeço, simboliza a infinidade das obras de Deus. Ela simboliza também, não apenas simboliza, mas ela é o constante teste de confiança na provisão de Deus, porque a semente não foi criada para ser ingerida como alimento. Se ela for ingerida, para vocês terem uma ideia, causa amargor ao paladar e causa danos no interior do corpo humano. Então, a semente, eu quero falar dessa parte aqui da semente. A semente, ela simboliza e é o grande teste de confiança na provisão de Deus. Ela é um teste na nossa vida para ver se nós confiamos ou não na provisão de Deus. Por quê? Porque Deus te dá um fruto. Vamos falar aqui do milho, que é maravilhoso, é gostoso demais. Você pega uma espiga de milho, quantos grãos há ali, só em uma espiga de milho? Tem vários grãos. Você pode pegar ali, de vários grãos, você pode pegar 10 grãos ali e plantar novamente. Amém? Vou pegar aqui a semente do abacate, da manga. Não é para ser ingerida. Tenta comer uma semente de abacate para você ver. Tenta comer a semente da manga. O que acontece? Nem passa na goela. Amém? Vamos pegar a sementinha aqui, de uma fruta pequena. Fala aí uma fruta pequena, irmão. A uva. Laranja. Mexerica. Essa semente, elas vêm dentro da fruta, não é para ser ingerida. Aquilo é um teste da provisão. Ela tem que ser retirada para ser jogada, para ser semeada na terra novamente, para que nasça uma árvore, para que aquela árvore produza mais frutos, para produzir mais semente. Você vê que é uma continuidade, é um símbolo da continuidade da vida do homem na terra. Amém? Da produtividade, do aumento de Deus. E é sinal da confiança, se nós vamos confiar ou não. O que você tem feito com a semente, com o fruto e com a semente que Deus tem colocado nas suas mãos? É isso que Deus, Ele quer nos ensinar quando Ele cria uma árvore frutífera. Amém? Que tipo de árvore você é? Para a gente encerrar esse assunto. Que tipo de árvore eu sou? Amém? Eu me encontro agora diante de Deus. Se eu estou diante de Deus, qual árvore Deus, qual o nome de uma árvore, de um fruto Deus pode me chamar hoje, né? Lucas 6, 43 a 45, tem uma palavra muito especial de Jesus, nós vamos encerrar com essa palavra. Aleluia. Lucas 6, 43 a 45. Ele vai falar assim: a árvore boa não dá frutos ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Você vê, lembra que eu falei que Yeshua, que a Escritura testifica sobre ele? Toda a Escritura fala sobre ele. Olha ele citando aqui o capítulo 1, versículo 11 a 13, eu acho, né, de Gênesis. Olha ele falando sobre o assunto aqui. É maravilhoso, gente. Olha,
pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uva de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então você vê que essa escritura, essa fala de Jesus prova que os 3 tipos de árvores são 3 tipos de pessoas e 3 tipos de espiritualidade na terra. Qual árvore você é, meu irmão? Que tipo de árvore você é? Você é uma relva rasa? Você é uma árvore que produz apenas sementes, que produz coisas boas, que produz coisas que causam impressão, coisas altas? Ou você é uma árvore frutífera? Você é uma árvore que tem continuidade. Você é uma árvore que produz. Você é uma árvore que é uma bênção para outras pessoas. Eu deixo essa meditação para você, esse pequeno estudo. Logo, logo nós vamos voltar e vamos trazer mais coisas para vocês. Que o Eterno te abençoe, em nome de Yeshua, o Mashiach, para a glória do Eterno. Deus abençoe vocês.